Agora vamos ver como o Java funciona ali, mais ou menos, não tudo, né? Que é bem complexo, mas para você ter uma ideia de como ele funciona. Então esse aqui é o Java SE, é o que vamos utilizar no curso. Ele tem várias plataformas, o Java, deixa eu ver aqui do lado. Tem o Java SE, né? Tem o E, ME, FX. Tem várias versões aqui do Java. O que vamos utilizar nesse curso é o Java SE Standard Edition. Esse aqui é o pacote do Java SE, onde você instala aí o JDK. Lembra do JDK? Foi liberado lá para que as pessoas pudessem criar seus sistemas em Java. Então temos que instalar esse JDK aqui. E quando você instala o JDK, ele vem com todas essas API aqui, todas essas bibliotecas. Então aqui, ó, você pode ver aqui, ó, essa linha aqui, ó, tá pegando todo o JDK, né? Que é o Kit de desenvolvimento Java, né? Kit Development Java. Aqui, ó, o JRE, Java Runtime Environment, ambiente para executar o Java em tempo real, algo assim. É o que todo mundo tem na máquina instalado, quando tem lá baixar o Java para funcionar tal programa. Todas as pessoas têm esse JRE, esse ambiente que permite que o Java seja executado na máquina. Então você pode ver que ela engloba aqui todos esses pacotes que tem no JDK, o JRE. Então esse aqui é o pacote Java SE, que é a API, né, que são as bibliotecas dele. API significa Application Program Interface. São as bibliotecas que dão suporte à interface do usuário. Então isso aqui, ó, o Swing é o que vamos utilizar para fazer até a interface do sistema. Utilizar ele, vai ter a janela, os botões. O JDBC vamos utilizar para se comunicar com o banco de dados. Aqui é só para você ter uma ideia das bibliotecas aí, das API que tem no JDK. É muito comum ter uma dúvida aí: o que é API, o que é biblioteca, o que é framework. Tem uma pergunta aqui no Stack Overflow que é exatamente sobre isso. Então depois eu vou deixar o link aí no material. Depois você lê as definições aqui. Está bem claro. Mas só lendo o comecinho aqui, ó. A API é um conceito mais abstrato que define formas de executar uma tarefa específica. São umas regras que tem dentro da JDK, vamos dizer aqui, que fala para o programa o que ele pode fazer, o que ele não pode. São as regras ali do funcionamento aqui de uma biblioteca. A biblioteca normalmente é uma implementação real das regras de uma API. Ou seja, a API é a regra da biblioteca, a biblioteca é a implementação da regra. E tem o framework, né? O framework normalmente é um conjunto de bibliotecas para conseguir executar uma operação maior. Então o framework ele tem várias ferramentas para você desenvolver um sistema. Ele tem várias ferramentas, várias possibilidades. Então ele tem várias API e várias bibliotecas. Então é um conjunto dos dois aqui. O JDK é um conjunto de API e bibliotecas. Então ele é um framework para desenvolvimento. O JDK. Ele não é uma biblioteca. Ele não é uma API. Ele é um framework. E dentro do framework tem as API e as bibliotecas. Aqui tem uma figura, por exemplo, aqui é seu código. Aqui são as bibliotecas. O framework contém a biblioteca ou bibliotecas, e bibliotecas tem aqui, poderia colocar que contém APIs, né? Aqui tem outras figuras para entender melhor também, que nem o Win32 API. Isso aqui é a pasta lá do Windows. Ele tem várias API. Então dentro dessa DLL tem funções que são executadas por essa API. Então isso aqui é uma API. Aí aqui é a biblioteca. É o código da aplicação que chama funções da biblioteca, chama API aqui.
e retorna aqui a chamada do sistema. Então seu código vai chamar a biblioteca vai chamar a API aqui dentro dela, vai ver o que você está pedindo e vai ser executado. E o framework é um conjunto de tudo isso. Para entender melhor, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos dizer que tem uma lei que você não pode comer carne às segundas-feiras. Então isso aí é um projeto ainda, é uma coisa abstrata que ainda não foi implementado, vai ser votado. Então, por analogia, a gente poderia falar que isso daí é uma API. Quando ela for votada e for executada, realmente virar lei, aí podemos dizer que agora comer carnes às segundas é proibido, então virou uma biblioteca. Virou lá um artigo da lei lá, está lá para ser seguido. Dentro desse artigo da lei aí, tem suas regras, né? Dentro dessa lei de não poder comer carne às segundas-feiras. Então essas regras lá ali dentro são as API. São regras ali dentro, cada API, cada regrinha, vamos dizer que é uma API. E a lei do país como um todo é o framework, que além dessa regra aí de não poder comer a carne às segundas-feiras, tem outras regras lá dentro também, outras bibliotecas, que são outras leis, e dentro das leis tem seus API. Vamos pegar uma lei aqui para fazer analogia novamente. Então vamos dizer que isso aqui é a biblioteca número 6496. Esses aqui são as API, API 1, API artigo 2, e dentro das API tem as suas regras, né? Tem aqui o parágrafo 1, parágrafo 2, e essa lei aqui com certeza está dentro de outras leis maiores, é um conjunto de leis que seriam os frameworks. Mas se você quiser saber de forma técnica, aí você dá uma lida aqui. Mas como você está começando ainda no mundo da programação, tem muito termo aqui que você não vai, capaz de você não entender. Então não se preocupa muito ainda com isso aí, não. Só entenda que API, o que é biblioteca, é framework. Aí o resto, quando entrarmos na programação, aí você vai começar a entender melhor. Vimos a arquitetura, a plataforma do JavaC, agora vamos ver como um programa realmente funciona quando você cria ali um programa em Java. Então tá aqui, ó, tem o seu código fonte, você vai criar lá, ele vai ser executado por um compilador Java. Esse compilador Java vai transformar o seu código em bytecodes Java. Então cada máquina tem sua JVM, que é Java Virtual Machine. É uma máquina Java ali que consegue ler o bytecode e transformar em código que o sistema operacional saiba ler aquilo ali. Então por isso que se diz que o Java, você escreve uma vez só um código e ele consegue executar em qualquer sistema operacional, por causa dessa JVM. Então tem o código aqui, tem um compilador, esse compilador do Java chama Javac. Ele transforma em bytecode Javas, que é um arquivo .crass, vamos ver isso mais à frente, quando estivermos programando. E cada sistema operacional já tem sua JVM que interpreta esses códigos, esse bytecode Java. Aqui é legal para ver a comparação de uma tecnologia tradicional e a tecnologia Java. A tradicional, por exemplo, em C++, você vai ter seu código fonte, vai compilar o seu programa. Compilar é criar um executável para a pessoa poder executar na máquina dela o seu sistema. Então você cria na sua máquina, você faz um compilável, um executável, para ser rodado na máquina lá de outro usuário. Então aqui ele criou, tem um compilador que cria o executável, cria o código binário para um SO específico, quer dizer, para um sistema operacional específico. Então se você for programar em C++ ou em outra linguagem que não tenha portabilidade, que o Java tem, você vai ter que compilar um programa para o Windows, um para o Linux, um para o Mac, um para qualquer outra coisa que tenha que ser feito. Não dá para usar a mesma compilação. Dá para usar o mesmo código, mas mesmo assim tem algumas coisas no código que vai ter que ser mudado por causa do sistema operacional, uma coisa ou outra.
mas você vai ter que compilar para cada sistema operacional uma compilação. No Java não precisa, que já foi explicado por causa do bytecodes da Java Virtual Machine, da máquina virtual Java. Ela lê o código lá do bytecodes e pode ser transformado em para qualquer sistema operacional. Aqui é uma figura também que mostra justamente que o Java roda em qualquer sistema operacional. Tem aqui o bytecode e uma máquina virtual Java para Linux, está rodando no Linux. Bytecode Java, máquina virtual para o Windows, está rodando no Windows. Então, não importa qual sistema operacional ele vai rodar. Vimos então a plataforma Java, suas bibliotecas, para ter uma ideia de como ela é. E vimos também que o Java ele tem a capacidade de rodar em qualquer sistema operacional por causa da sua Java Virtual Machine.